Seja bem-vindo ao módulo de avaliação de desligamento do Kronos BI. Mas antes da gente falar do módulo de avaliação de desligamento, gostaria de dar uma palavrinha com vocês sobre as possibilidades do Kronos BI. O módulo de avaliação de desligamento, ele não é necessariamente uma ferramenta disponível no sistema TechSystem. Nós trouxemos esse módulo devido às demandas dos nossos clientes que nos pediam por tal ferramenta. Então, o que a gente fez? A gente integrou uma ferramenta paralela, que é o Google Formulários, ou os formulários do Google, ao Kronos BI, para que o Kronos BI pudesse exibir de uma forma mais inteligente, como a gente já conhece, os resultados das avaliações de desligamento. Então, antes da gente conversar aqui sobre as avaliações de desligamento, gostaria de mostrar para vocês de onde que surgiu e como que funciona esse apontamento. Nós temos um formulário, que foi um formulário padronizado ao longo da nossa carreira. Nós desenvolvemos um formulário junto com os nossos clientes, que é um formulário simples, com poucas perguntas, algumas opções já pré-marcadas, para que os clientes pudessem apontar os motivos de desligamento dos funcionários. Então, numa avaliação de desligamento, você vai sentar com o funcionário, vai conversar com ele, muita coisa aqui já vai ser pré-preenchida, antes da gente ficar cara a cara com o funcionário que está sendo desligado, já pode ser pré-preenchido, mas a ideia é que o responsável pelo departamento pessoal, ou recursos humanos, ele faça o apontamento desse formulário para que esse formulário possa gerar uma base de dados, ele gera uma base de dados na planilha Google, e a gente integra essa planilha Google ao Kronos BI para que a gente possa fazer a análise inteligente desses resultados para a gente avaliar realmente por que os funcionários estão saindo da nossa empresa, se é a gente que está dispensando, se eles estão pedindo conta, os motivos que eles estão pedindo conta. Então eu vou falar um pouquinho para vocês aqui rapidamente sobre a entrevista de desligamento em si. Tá? A entrevista é uma entrevista simples, a gente vai colocar aqui o nome do entrevistado, ou da pessoa que está sendo desligada, o setor que ela trabalhava, a data de admissão dessa pessoa, para a gente ver também como é que estão, se a gente está desligando, se as pessoas mais recentes estão sendo desligadas, para a gente poder fazer esse cruzamento aí com o tempo de casa, tá? A gente tem a data da demissão em si, nós temos também a iniciativa do desligamento, que é muito importante. Nós sabemos se é a empresa que teve a iniciativa de desligar o funcionário ou o funcionário mesmo que quis se desligar da empresa por alguns motivos, tá? Antes do desligamento, foi tentada a alocação do colaborador em outro setor? Isso também é uma pergunta que a gente julga ser muito importante, porque às vezes aquele funcionário não deu certo naquele setor, mas ele podia ter sido aproveitado em outro setor e a gente não fez o esforço suficiente para aproveitar as qualidades daquele funcionário em outro setor. Muitas vezes, às vezes a gente pode até trocar, não deu certo, manda embora. E talvez ele só fosse a pessoa certa no lugar errado. Então é importante a gente poder analisar isso, tá? Sempre vai ter aqui um campo de comentários para o entrevistador poder fazer suas observações. Essa pergunta também a gente julga ser muito importante porque muitas vezes não é o que parece, às vezes a diretoria tem uma visão, mas na prática pode ser outra, que é o seguinte: o que lhe foi explicado no processo de admissão relativo a salários, atribuições, benefícios, corresponde ao que você encontrou na empresa? Então, muitas vezes, essa resposta aqui é não, e a gente tem que identificar onde a gente está falhando. Mais uma vez, o campo de comentários. Após a admissão e ao longo do seu tempo de empresa, você recebeu todas as informações e treinamentos necessários para a execução das suas tarefas? É outra pergunta que a gente tem certeza, nem julga, a gente tem certeza que é muito relevante, porque muitas vezes o funcionário tem potencial, mas a gente simplesmente joga ele lá e deixa ele descobrir o seu próprio caminho. A gente não tem um sistema de treinamento, um acompanhamento desse funcionário, através até de um outro formulário que nós vamos falar no futuro, que é o formulário de avaliação de competências, para a gente ver como é que está o desenvolvimento dele. Mas por aqui a gente já consegue acompanhar se ele teve realmente os devidos treinamentos, informações para executar o seu trabalho ou não. Aqui a gente também avalia o superior imediato dele, o encarregado dessa pessoa. Então é importante para a gente medir o desempenho, sendo 3 mediano, 4 aqui um pouquinho para cima, 2 um pouquinho para baixo, 5 uma nota muito boa e uma nota muito ruim. Mais uma vez,
o campo de comentários. E caso o motivo do desligamento seja por conta da empresa, nós temos aqui alguns motivos, né? Por exemplo, falta de interesse, relacionamento com os colegas, recusa de transferência, às vezes precisa ser transferido para a autoridade, não quis, pontualidade, enfim, alguns motivos aqui, tá? E os motivos de desligamento por parte do próprio colaborador, né? Ele também não quis mais progredir na empresa, sentiu que não era valorizado, então ele viu que ficar. Transporte estava complicado, o horário não ficou bom, a empresa precisava dele à noite e ele não podia, enfim, a insatisfação com o grupo, insatisfação com a chefia, né? São pontuações aqui bem relevantes que o entrevistador tem que extrair do funcionário, né? Insatisfação com o salário, tipo de saúde, né? Nem sempre vai ser salário, às vezes vai ser um outro motivo que a gente podia ter antecipado, né? Decidiu parar ou aposentar, por exemplo, né? Vai trabalhar por conta própria, casamento, enfim, tá? Saiu para militar ou qualquer outro aqui pode ser abastecido. Então, através desse preenchimento da avaliação de desempenho, ele vai gerar um formulário, né? Uma planilha com esses dados que serão tabulados aqui, tá? E aí sim, esses dados vão ser integrados ao Kronos BI. Então, lá no Kronos BI, quando eu vou numa avaliação de desligamento, por exemplo, aí sim eu consigo já começar a ter as visões. Aqui é um exemplo muito simplório, né, que eu trouxe para vocês, mas para vocês já conseguirem visualizar o que nós vamos ter na avaliação de desligamento, né? Nós temos a quantidade de avaliações, nós vamos ter aqui os percentuais de avaliação da iniciativa do desligamento, né? As avaliações da liderança, nós vamos ter aqui os filtros de setor, os motivos do desligamento, por parte da empresa ou por parte do colaborador. Nós vamos ter aqui um indicador também, se ele recebeu o treinamento por parte da empresa, né? E também se ele recebeu, do departamento pessoal, né? Que é relacionado a salários, benefícios, e aqui se ele recebeu o treinamento adequado com relação à liderança, né, ao trabalho que ele executaria na empresa. Se a gente tentou realocar, sim ou não. Então, essa avaliação, esse dashboard aqui de avaliação de desempenho, de desligamento, ele dá para nós uma visão muito clara de que caminho que nós estamos, né, trilhando aí dentro da gestão de pessoas dentro da nossa empresa, facilitando aí uma análise, né, uma reflexão, né, do que nós estamos, se o que a gente está pregando é o que de fato está acontecendo, e permitindo essa análise por conta do empregador, né? Então a gente espera que esse módulo aí realmente seja um módulo que seja bastante usado para que a gente vá conseguindo corrigir aí e aparando essas arestas para deixar o nosso ambiente cada vez, né, melhor, cada vez mais eficaz e mais benéfico, né, para os colaboradores quererem trabalhar na nossa empresa, né? A gente poder antecipar, às vezes a gente vai perder e vai aprender muito com aquele desligamento para que isso não se repita no futuro.